Vocês devem estar sabendo que o Trump deu um ultimato ao Irã caso eles não reabrissem o Estreito de Hormuz. E caso não fosse feito isso, ele ameaçou, o Laranjão, o presidente Yankee, ainda ameaçou esse país persa, dizendo que iria aniquilar a civilização daquele país. O prazo desse ultimato se encerraria hoje, só que já temos a notícia de que ele prorrogou esse ultimato por 2 semanas. E aí? O Irã venceu essa batalha, Estados Unidos arregou, amarelou. Vamos falar sobre isso. Antes de entrar no tema do vídeo, vou falar uma coisa bem rápida. Eu não estou falando, eu não tenho costume atualmente de falar de geopolítica por restrições da plataforma, né, que vem aplicando. Tem certas pessoas que podem falar à vontade, né, e a mim já não é o mesmo tratamento. Enfim, se eu pudesse, eu só falaria sobre geopolítica, mas a plataforma, ela, de certa forma, dá uma punição. Mas esse episódio de hoje é histórico, né? E eu senti uma necessidade tremenda de fazer esse vídeo. E vamos ao tema. E outra coisa, cheguei da médica hoje, né? Ela aplicou um ácido na garganta. Eu tô com a garganta ferrada, vai ficar por mais 2 dias. Tô fazendo um esforço aqui para fazer esse vídeo. E eu tô num processo aí de tratamento de refluxo, etc. A garganta queimada. Se não ficar bom o vídeo, peço perdão. Bom, é importante a gente salientar que existem algumas narrativas, né? O Irã, está todo mundo dizendo que o Irã venceu essa batalha, venceu a guerra, né? Que o Trump amarelou. O Trump amarelou e, né, não sabe o que fazer, está perdido, ou falta munição, ou não tem estratégia, falaram que ia invadir por terra. Né? Agora deu um ultimato, é o desespero, né, do Império do Caos por conta do Estreito de Hormuz, né, o prejuízo que isso está dando, e isso vai aumentar os custos no mundo inteiro. Isso é prejudicial ao mundo inteiro, não só a eles. Né? Detalhe, vamos supor que o Trump está isolado, né? Só que tem o Deep State estadunidense. Será que ele está mesmo dando uma de louco, né, de esse cara doidão aí que vai fazer o caramba, né? E não, será que ele está sozinho realmente? Porque eles estão planejando isso há séculos. O alvo, o Irã. Aí eles acharam que ia ser uma coisa fácil, né, igual foi na Venezuela, e encontraram um monstro. Agora, se hoje o Trump não tivesse sido bravateiro e tivesse lançado essa coisa nuclear, não sei se eu posso falar, né, que iria limpar a civilização ali, isso afetaria o coração do Oriente Médio. Acabou. Né? Aquele país persa, ele representa a resistência ao Império do Caos, a última ou a única resistência do Oriente Médio do Império do Caos. Por outro lado, vocês devem estar sabendo que a China e a Rússia estão auxiliando o Irã, não? Estão sempre repondo, etc., o armamento, e eles viram que o Irã tem uma capacidade bélica sinistra. E aí estão falando que o Trump está senil, que eles podem declarar a 26ª emenda da Constituição americana, que é quando a equipe lá podem tirar o Trump da presidência, quem assume é o vice-presidente. Os próprios aliados contra essa decisão da invasão, dessa guerra, né? E todo mundo ficou com o fiofó na mão hoje, porque se apertasse aquele botãozinho ali, os outros podiam apertar o botão, e aí ia ferrar para todo mundo, quase todo mundo, né? Será que eles não têm uma estratégia, porque guerra, batalha, tudo estratégia, será que eles não têm uma estratégia mirabolante? Né? Porque ficar ameaçando, fazendo bravata e depois recuar, isso é mais humilhante, né? E aquele país persa tem humilhado, né, de certa forma. Só que tem uma coisa aí.
ele prorrogou 2 semanas, só que eu estou vendo notícias aqui da UOL, por exemplo, dizendo que o Irã confirmou cessar-fogo de 2 semanas com os Estados Unidos após o anúncio do Laranjão. Eu fui ver a matéria e eu não vi nada confirmando isso. Me perdoem se isso for verídico mesmo. Pelo que eu tinha lido, eles não iriam recuar, né, o país persa, e nem ter cessar-fogo. E agora eu vejo uma outra notícia também, de que o Irã possibilita, aproveitando essa coisa aí, ele possibilita de reabrir o Estreito de Hormuz para todo mundo. Agora, será que isso é verdade? Será que é uma humilhação do Irã, tipo falar, tô com pena de você, tô com pena de você. Vamos abrir um pouquinho o Estreito de Hormuz para eles não ficarem tão ferrados assim. Vamos humilhar um pouquinho. Olha, o laranja, se ele amarelou, ele vai sair de laranjou para amarelou. Isso está ridículo. Piada sem graça, né? Agora, falando sério, não tem dúvidas que isso é um desespero e que o plano, né, deles, do Império do Caos, não está dando muito certo. E a China e a Rússia acabaram de se posicionar a favor do país persa. Então, de qualquer forma, o laranja, né, eles estão caindo e atirando para todos os lados, né? Esse é o desespero. E é isso que eu acho que o governo está tentando segurar essa ira do Laranjão. E claro, para agradar, ele fez isso de tudo para agradar quem? Aquele lá, o país do culto da morte do Oeste Asiático. Agora vem cá, se o Laranjão deu 2 semanas de trégua, né, ou mais 2 semanas do ultimato, será que nessas 2 semanas não dá para fazer aquele docinho lá de cogumelo? Se é que me entendem. Será que não dá para fazer aquele docinho de cogumelo, né? Cogumelo, não é? Cogumelo, né? Eu não posso falar aqui por causa da... Vocês entenderam, né? De repente, os caras conseguiriam fazer isso para poder se defender, né? Não, isso não teve graça. Não sei, é estratégia, né? É estratégia, é o que garante a soberania. Mas dizem que tem um monitoramento ali real que eu não entendo até hoje como é que isso é possível. Eles monitorarem, né, uma coisa que pode ser secreta, enfim. Quando eu falo monitorar, é um enriquecimento de urânio, né? Mais de 3% para poder fazer o docinho. Agora, eu pergunto uma coisa, se a grande mídia corporativa falou que o Irã vai parar, né, de atacar, né, com a guerra, como é que eles vão continuar recebendo o bombardeio, né? Será que os Estados Unidos também vai parar? Será que... Porque o que a gente está falando são aquelas bases espalhadas nas petromonarquias, né, árabes, aqueles países, Bahrein, Catar, etc., Emirados Árabes. E aí, Arábia Saudita. E aí, como é que vai ser isso, né? Tem essa questão também. Bom, os persas falaram que eles vão até o fim, né? Uma hora o laranja fala que a ideia era acabar com o regime, a outra hora o cara fala que não, a ideia não era acabar com o regime, que poderia continuar o regime. Isso no intervalo de 7 minutos da fala do Laranjão. Ele pode estar realmente senil, mas se o Biden governou, por que o Laranjão não está podendo, né? Você pode ser senil, amigo. Basta você ser um evil. Bom, quem negociou com o Laranjão foi o Paquistão, né? O cessar-fogo
incluirá todas as frentes, incluindo o Líbano, diz o Paquistão. E o Irã confirma acordo com os Estados Unidos e indica a reabertura do Estreito de Hormuz. Agora, tem uma coisa também, para resumir. O Trump, o laranja fazendo isso, que ele ia fazer hoje, que ele pode fazer daqui a 2 semanas, é um crime de guerra, né? É aniquilar, é um crime de guerra, porque é uma nação soberana e não tem motivos para isso, para ele fazer isso. Quem indaga isso é o próprio comitê estadunidense. Enfim, eles não sabem porque eles estão indo para a guerra, né? Os cidadãos estadunidenses não sabem. Mas, por outro lado, todo mundo sabe por que aquele país persa é o alvo do Oriente Médio. Né? Todo mundo sabe. Né? É o dólar envolvido, petrodólar, roubar riqueza, etc. E aí, ele concluindo isso, seria um tiro no pé, porque ele ia ser impeachmentado, ia dar ruim para vários países, ia dar ruim para o Oriente Médio, né? Ia dar ruim para os próprios Estados Unidos, né, que já estão sofrendo aí por causa do Estreito de Hormuz, o dólar lá nas alturas, o dólar não, o petróleo lá nas alturas, né, tudo encarecendo, e tudo vai encarecer, quanto mais continuar essa guerra, tudo vai encarecer, alimento, transporte, combustível, tudo. Vou te falar uma coisa, irmão, para mexer com esse povo milenar, não é nem secular, milenar, que já estão prontos há mais de 30 anos, ou o Laranjão e o Deep State e aquela galera lá tem um plano mirabolante, ou eles são burro pra carilha. É muita burrice, cara. É muita burrice. Parece que os caras não sabem com quem que eles estão lidando, certo? E não sabem como vão terminar isso, né? Bom, mesmo assim, esse dia foi histórico, negativamente, né? É ameaça, né? Imagina se tivesse concluído, iria ser um horror, um desastre. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Seu comentário será lido. Eu sou o Scud. Aqui a gente fala de política, música e outras coisitas mais. Não esqueçam de deixar o like. Tamo junto na luta. Valeu, falou.